Estamos começando o nosso Talk Show e hoje o tema de hoje é sobre drogas e criminalidade. Você já deve ter visto aqui embaixo. E mano, eu tava pensando assim, quem que eu vou trazer pra poder debater esse assunto com a gente, que eu sei que vai te edificar muito? Quem que tem uma história assim de vida, de transformação, que tem a ver com drogas, com criminalidade e tal, esse tipo de coisa. E a gente trouxe um convidado que traz toda essa bagagem espiritual, social, de rap, Pastor Neemias, aquele que é conhecido como o profeta da periferia, aquele que onde chega os demônios são expulsos, aquele que quando prega a palavra do Senhor vem e o Espírito Santo desce. Oh, aleluias! Meu pastor, satisfação de ter você aqui, viu, pastor? Glória a Deus, louvo a Deus por essa oportunidade. Acredito que tudo que for falado aqui vai ser para honra e glória de Deus e para que haja edificação e libertação naqueles que vão estar aí assistindo. Nice, glória a Deus, galera. Não tem mais ninguém barra pesada para poder falar sobre esse assunto com propriedade, hein? Vou te dizer. Então fica até o final, compartilha isso daí e eu sei que vai ser bênção. Então, pra gente começar esse talk show, sem mais delongas, pastor, me fala, o nome que tá aparecendo aqui embaixo, aqui na thumbnail aqui do YouTube, o que a sua história tem a ver com esse tema de drogas e criminalidade? Porque eu já fiz parte disso, né? Já usei muita droga, já fui também da criminalidade e graças ao Senhor Jesus, hoje Ele me usa como instrumento para tirar pessoas, tanto das drogas como da criminalidade. Então, o tema tem tudo a ver comigo, né? Eu não vou falar de algo que eu não vivi, eu vou falar de contar aqui experiências que eu vivi e falar aí como que pessoas que estão vivendo podem estar se libertando aí dessas duas coisas aí que é tão ruim e que tem aí atacado a nossa periferia. Então conta um pouquinho antes da sua conversão, como é que foi esse teu início nesse ramo de criminalidade, de drogas, como que tudo começou? Para o pessoal poder te conhecer um pouquinho, talvez até mesmo se identificar. Então, eu vinha numa família desestruturada, né, como quase toda a família da periferia, né? O meu pai, ele era alcoólatra, e ele batia, agredia minha mãe e num determinado tempo, acho que para 15, para 16 anos, eu criei coragem ali de enfrentar o meu pai, né, para não permitir que ele batesse na minha mãe. E um dia o meu pai me expulsou de casa e eu comecei a perambular pelas ruas, já eram umas 11 e pouco da noite, e aí com medo, né, não tinha o costume de ficar na rua à noite, na noitada, com medo disso, eu encontrei um salão de baile e tinha um monte de gente na porta. Eu falei, vou ficar por aqui até amanhecer, porque aqui eu acho que ninguém vai mexer comigo. E você acha que a influência negativa do teu pai dentro da tua casa, ela foi um gatilho para você entrar nessa onda de criminalidade? Com certeza. Isso aí foi um gatilho. Eu acho que Deus, ele criou a família para que a família fosse estruturada, para que a família ela fosse a raiz, né? E o inimigo ele faz de tudo para a família desestruturar, porque uma família desestruturada faz com que você se envolva com o alcoolismo, com as drogas, com o tabagismo, com a prostituição e N outras coisas que acaba acontecendo com pessoas de família desestruturada. E é interessante que, se você for olhar no início da Bíblia, em Gênesis, Deus ele nunca criou, uma igreja em si. Na verdade, o projeto inicial dele, quando ele criou Adão e Eva, é ter uma família, né? Essa reciprocidade de amor, falei a palavra certa, de amor entre pai e filho, que ele é o nosso verdadeiro pai, né? Então, essa questão da tua referência negativa de paterna dentro de casa. As pessoas que estão se identificando com esse tema agora, que às vezes tem um pai que chega alcoolizado em casa, como que você que já passou isso na pele pode dar como orientação, como dica dessas pessoas passarem por esse problema sem estar desrespeitando os pais, sem estar desrespeitando aquilo que a palavra do Senhor fala e sair debaixo de bênção desse tipo de situação? Então, eu acredito que ninguém quer passar por essas coisas. Ninguém quer se envolver com droga, ninguém quer entrar para criminalidade, ninguém quer se tornar um alcoólatra. Que são artimanhas do inimigo que você começa aos poucos. Pela minha experiência, eu dizia assim: não, eu não sou viciado, eu não sou alcoólatra, eu não sou do crime, eu não sou disso ou daquilo, mas você vai vendo que cada hora você vai se aprofundando nessas coisas ruins. E o porquê disso? Porque devido a ter vindo de uma família desestruturada, então você procura algo
que te alivie dessa dor, porque é uma dor interna, um espaço que a gente não consegue explicar e a gente tenta, através desses elementos, a gente tenta tampar esse buraco, né? A gente tenta ver se consegue ter uma vida melhor. E o que acontece é que você acaba se tornando um viciado, você acaba se tornando alguém que vai ser prejudicial para a família quando eu sei que nos enveredamos por esses caminhos na vontade de conseguir tornar a nossa família melhor e a gente acaba se tornando a família pior ou nos tornando o pior da família, né? Porque quando uma pessoa ela vicia em drogas, em álcool, não é só ela que é prejudicada, a família também é prejudicada, né? A família vai lutar ali junto, a família vai sofrer junto, embora não esteja usando a droga junto. E essa questão da carência, né? Essa questão da necessidade de ser aceito, às vezes você não tem isso dentro de casa, você não consegue identificar uma referência dentro de casa que supra essa sua necessidade, que você encontra na Irmandade Criminosa. Você encontra ali na bocada de frente da tua casa, na favela que você vive, e você fala assim, mano, os caras estão me abraçando mais do que meu próprio pai, sabe? E é triste ver isso. E eles encontram, às vezes, aquilo que eles não encontram dentro de casa, né, mano? Isso é muito complicado. Mas aí você parou contando na questão que você saiu de casa, você parou na frente de um bar, é isso? Não, na frente de um salão de baile. De baile. E aí, continua a sua história então, aí. Passou um amigo meu, acho que uma meia hora depois que eu estava lá, passou um amigo meu e ele me convidou para entrar. Ele falou, você não vai entrar? E eu tava sem dinheiro, e aí eu disfarcei, né? Não vou entrar agora não, vou ficar mais um pouco aqui. Mas a verdade é que eu não tinha dinheiro para entrar. Até que, de tanto ele insistir para mim entrar junto com ele, eu acabei falando a verdade, eu não vou entrar porque eu tô sem dinheiro. Ele falou, não, eu pago a sua, porque é assim. É assim que a gente vai enveredando pelo caminho do mal, porque para fazer o bem são poucos, mas para fazer o mal tem vários. Então eu já comecei assim. Aí a famosa porta larga, né? É a famosa porta larga. Aí ele me chama para entrar, eu entro, e aí eu conheci um mundo diferente que eu não conhecia até meus 16 anos. Eu nunca tinha ficado à noite fora de casa, eu nunca tinha ido num salão de... Então foi com 16 anos que você começou a entrar mesmo profundo nessas coisas. Com 16 anos, aí o portal do mal foi aberto e eu entrei nele. Aí lá dentro comecei a beber, porque é sempre assim, né, pra gente ser aceito pela turma, né, pela tribo, pela galera. E o que fortalece isso? É que você está vindo de uma família desestruturada, você está em busca da felicidade, você não tem essa felicidade em casa e você meio que encontra essa felicidade ali com aquelas pessoas. Então é como se aquelas pessoas estivessem substituindo a sua família, porque você começa a ver nessas pessoas aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo na sua família. Você começa a acreditar que essa falsa felicidade que você está sentindo, que é uma felicidade momentânea, era o que você queria na sua família. Então você acaba abraçando essas pessoas, você acaba se aprofundando cada vez mais nessas amizades e vai ser prejudicial para a sua própria alma, para a sua saúde, para você mesmo. Tapar, né, aquele buraco, né, mano? Você não tapar aquela necessidade. Então você ficou bastante tempo, né, perdido assim, antes de reconhecer a Cristo. Você ficou um bom tempo, né? Bastante. Eu vou aceitar Jesus com 27 anos de idade. Eita, nós. Então é história para contar. Aí dos 16 até os 21, drogas e bebidas. Dos 21 até os 27, enveredei por algumas religiões tentando tampar esse buraco, esse vazio que eu sentia dentro de mim. E aos 27 anos, pela misericórdia do Senhor aí, Jesus me alcançou, né? Mano, o cara era barra pesada. Se esse cara teve salvação, você também tem salvação. Com certeza. Vou te falar. E foi nessa época que você ficou um ano meio que em estágio de uma tristeza profunda, de uma depressão, vamos dizer assim, que você pedia pra morrer pra Deus, e quando você acordava, você começava a xingar Deus. Foi mais ou menos nessa época? Explica um pouquinho pra gente. Foi mais ou menos nessa época mesmo. Hoje eu falo que é depressão, mas na época nem tinha esse nome, não se usava esse nome. Mas hoje eu sei que era depressão, porque eu sentia aquela tristeza profunda, aquela vontade de ser feliz e não conseguia. E essa tristeza foi aumentando, eu não queria ficar mais perto de ninguém, não queria mais sair de casa. E talvez até por não ter coragem de me suicidar, eu comecei a pedir para Deus
Aí todo dia antes de dormir, durante um ano, eu orava a Deus dizendo, Deus, que eu possa deitar e que eu não acorde, porque morrer para mim eu achava que seria a melhor solução. Morrer para mim eu achava que ia pôr um ponto final nos meus problemas, que morrendo, já que eu não conseguia ser feliz, eu também não ia ser triste se houvesse ali um falecimento. E durante um ano eu fazia isso todos os dias à noite, independente de estar drogado, de estar bêbado, de estar careta, e quando eu acordava, eu xingava a Deus. Caraca. Hoje eu louvo a Deus que a Bíblia vai nos ensinar que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque eu xingava mesmo Deus falando, se o Senhor é esse todo poderoso mesmo que todo mundo fala, por que eu peço para morrer e o Senhor não consegue realizar uma missão tão simples? Mas depois na caminhada com o evangelho eu descobri que eu estava fazendo, a Bíblia diz que existem orações que são tolas e não serão respondidas, e aí eu compreendo que foi um ano de oração tola, porque Jesus ele disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Alguém que vem para dar vida e vida com abundância nunca vai querer matar alguém. É mais fácil fazer o que Jesus tem feito aí. Pegar a pessoa no estado que ela está, restaurar ela, restituir as coisas boas, trazer a felicidade genuína e verdadeira, a paz que excede todo entendimento e fazer com que essa pessoa possa viver uma vida e uma vida com abundância. É isso. E como que foi esse teu processo de conversão? Porque você me contou... eu quero saber duas coisas. Como que foi teu processo de conversão? E antes disso, entrando mais profundo nessa questão do estágio das drogas, quais foram os tipos de drogas que você usou? Como que foi essa questão de você aprofundar mesmo nessa área de vício? E como que foi o teu processo de conversão? Como que isso aconteceu? Que você teve esse teu discernimento? Então, vou ir 3 partes aí. As drogas, ela veio num momento assim de uma tristeza muito... acho que o grau máximo da depressão, e como eu estou sempre enfatizando aqui, eu estava em busca da felicidade. É como se eu estivesse contando uma história, é como se fosse um filme que o nome seria esse, Em Busca da Felicidade. Você buscava nas coisas assim, tapar esse buraco, esse vazio que você sentia dentro do seu coração, buscava em um, não conseguia em outro, buscava em outro, não conseguia em outro. Estava desesperado. Eu acredito que tem pessoas me assistindo que estão dessa forma. Já perderam a esperança, que tá pedindo pra morrer, porque não encontra mais esperança em nada, assim. É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Primeiro eu comecei pela bebida, né? Nessa primeira noite aí que eu entrei, que o rapaz pagou a minha entrada no salão de baile, me apresentaram a bebida. Vou falar uma coisa muito importante para vocês, para você ver como que é o vício. A primeira vez, né, eu estava numa turma, nós fizemos uma rodinha, o copo de cerveja foi passando até chegar na minha mão, e quando eu tomei aquilo, eu passei para um rapaz do lado, mas o meu pensamento foi instantâneo. Eu disse comigo mesmo, como alguém pode tomar um negócio amargo e ainda pagar? O famoso beber para se socializar. Eu bebi só para fazer parte da turma e eu fiquei pensando comigo, como que alguém pega um negócio amargo, porque cerveja é amarga, não tem gosto de nada, e ainda paga, né? No meu pensamento. Entra muito naquilo que a gente tinha falado, aquela questão de você ser aceito num grupo, de você suprir aquela carência num grupo de pessoas. Isso. E eu, na minha ignorância ali, falei, Mas, para ser aceito, comecei a beber. E aí, um vício ele vai chamando o outro. Não adianta alguém querer questionar, alguém querer falar que não é dessa maneira, alguém querer falar que não é dessa forma. Talvez uma coisa ou outra você não vai querer experimentar, mas a tendência é, se você entrar em algo que vicia, você continuar aí. A Bíblia mesmo fala, né? Um abismo chama outro abismo. Né? Então, eu comecei na bebida. E aí da bebida, cigarrinho, comecei a fumar cigarro, porque todo mundo na minha turma fumava cigarro, não ia ser o laranjão. Era aquele de jornal? Não, cigarro. Era de qualidade? Era de qualidade. Hollywood, Marlboro. Misericórdia, mano. Então, aí todo mundo fuma, você vai ser o careta. Então você começa a fumar também. Aí comecei do cigarro. Quando você começa a fumar o cigarro, Hollywood, Marlboro, é um passo para alguém te oferecer o cigarrinho de maconha e falar que é a mesma coisa, você vai lá e fuma. E todas essas coisas, quando você faz a primeira vez, dá um êxtase, aquela felicidade que você está procurando, parece que ela chegou naquele momento.
Só que a partir do momento que o seu organismo vai acostumando com essas coisas, vai diminuindo esse êxtase. E é por isso que você se vicia, porque você vai aumentando as doses. Já. Você vai aumentando as doses para continuar naquele nível que você estava. E com isso você vai se viciando cada vez mais. Da maconha, cocaína. E uns 3 meses antes da minha conversão, já aí próximo dos 27, eu comecei a andar com as pessoas que fumavam pedra de crack. E eu acredito que não cheguei a viciar, mas porque eu não usava direto, mas todas as vezes que eu estava com ela, eu acabava usando aí a pedra de crack. Não sei o que seria de mim se não fosse Jesus. Hoje, talvez eu não estivesse mais vivo. Porque... A influência, né, de estar perto de pessoas que estão fazendo aquele tipo de coisa, você acaba sendo influenciado, né? Tipo, você não tinha estrutura para não se deixar ser influenciado. Qual que era a sua estrutura se ainda não reconhecia Cristo, né? E muitas pessoas dizendo que aquilo é bom, para poucas dizendo que não é. E, infelizmente, o ser humano ele vai muito por isso. A multidão tá indo, tá todo mundo fazendo. A gente, às vezes, não deixa a nossa opinião própria sobressair. Não, mas se eu falar isso aqui, vão me chamar de careta. Se eu falar isso aqui, vão falar que eu não posso mais fazer parte da turma. Se eu falar isso aqui, eu não posso mais andar junto com eles. E aí você acaba, às vezes, até mesmo que o seu interior não está querendo, você acaba fazendo só para ser aceito. Eu faço design gráfico, uma das coisas que eu tenho na minha aula de marketing é essa questão. Tipo, mano, a publicidade ali comanda. Porque, tipo, se você coloca uma boa publicidade, um bom marketing, e você coloca ali em todas a questão, tipo assim, banner, televisão, novela, comércio, e você fica ali, sua mente é minada. Você tá lá, tipo, você tá no cinema, assim, daqui a pouco pisa Coca-Cola. Você quer tomar o quê? Você quer tomar Coca-Cola. Porque é uma coisa que vai te minando, assim, e tal, não sei o quê. Então, é muito dessa questão, né? Você tá num lugar onde... te faz ter aquele pensamento, tipo assim, não, maconha é legal, não, crack é isso, não sei o que, nananã, você vai começando a se convencer, porque você fala assim, mano, eu sou minoria aqui, então eu que devo estar errado, porque se todo mundo tá falando que é bom, deve ser bom, né? É verdade, é dessa maneira. E foi assim que eu fui, um abismo chamando o outro, e eu cada vez mais. Só que o interessante de tudo isso é que existe uma pessoa que se importa conosco, quando nós mesmos não nos importamos. Quem? Jesus. Rapaz, escreve esse nome, hein? Jesus. Eu enveredei por vários caminhos, por várias formas, e não encontrava essa felicidade, não preenchi esse buraco. Não foi a bebida, não foi o cigarro, não foi a maconha, não foi a cocaína, não foi a pedra de crack, não foi nada disso. Foi Jesus. E eu costumo falar hoje com experiência que é a última porta que a gente abre. Porque quando eu pego a minha vida e começo aí a olhar para trás por todos os caminhos que eu andei, por todas as coisas que eu fiz, eu falo, por que eu não fui primeiro em Jesus? Se eu tivesse ido primeiro em Jesus, tinha evitado tudo isso. Talvez o meu testemunho seria diferente, talvez essa felicidade eu teria encontrado muito mais rápido, mas infelizmente o mundo ele cria uma teia que ele te leva para várias portas, te dá várias dizendo que ali está a felicidade. Vai mudando a estratégia. A felicidade que nem eles mesmos encontraram. E a última porta é quando você está desacreditado, é quando você está sem esperança, é quando você começa a crer na sua mente, no seu coração, que não há mais jeito, não tem como, que tudo isso é falso, que essa felicidade é ilusão, é que aí você consegue enxergar Jesus. E como que foi a tua conversão, assim, de fato? Você chegou e falou assim, cara, quero reconhecer a Cristo. Você entrou na frente de uma igreja, passou ali, tava vendo uma placa de uma igreja e falou assim, resolvi entrar. E aí você reconheceu a Cristo, você lembra mais ou menos? Então, na verdade, eu me apaixonei por uma pessoa cristã. Hoje eu entendo que é um propósito de Deus. Qual o nome dela? Cibele, pastora Cibele. Só. Foi amor à primeira vista, pra quem não acredita nisso, eu posso te contar. Foi o seguinte, 3 anos. 3 anos que eu coloquei no meu coração que eu ia odiar todas as mulheres, menos a minha mãe, e olhe lá a minha mãe também, porque ela me batia muito. Então eu poderia odiar ela também. Mas eu falei, é só minha mãe. Então era 3 anos que eu falei, mulher não presta, mulher é isso, mulher é aquilo. Calma, mulheres, escuta até o final, não vão me julgar. Não cancela. Eu mudei essa opinião. Jesus mudou o meu coração. E aí, 3 anos já assim,
E um dia eu abri a janela da minha casa e eu vi uma pessoa lá do outro lado da rua que estava do lado da namorada do meu irmão. E eu disse, fui lá no quarto, meu irmão estava no quarto, já corri e falei, chega aí, chega aí. Ele falou, o que foi? Eu falei, mano, me apresenta aquela menina que tá ali do lado da sua namorada. Aí ele olhou, que menina que tá do lado da minha namorada? Eu falei, aquela ali e tal, porque tinha mais mulheres lá, né? E ele disse, não, aquela ali não é amiga da minha namorada, é irmã. Eu falei, melhor ainda, vamos lá me apresentar. Aí eu desci lá embaixo, ele me apresentou, ela pegou na minha mão. Ó, ele tava sendo bíblico, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, aproveitem bem todas as oportunidades, porque os dias são maus. Isso, eu não conhecia, mas o Espírito Santo tava dentro de mim já, trabalhando ali. E aí quando eu peguei na mão dela, ela olhou dentro do meu olho, eu disse assim, se você me olhar desse jeito, eu vou me apaixonar. Parece uma babaquice. Parece coisa de quem não tem ideia pra trocar, mas quando Jesus tá no negócio, meu filho, é forte. Anota já, mano. A partir desse dia aí foi 8 meses, ela dizendo não e eu dizendo sim. E Jesus entrou no negócio, a gente tá 21 anos aí casado pra glória de Jesus. Cheio, glória a Deus. Persistência na palavra. Persistência na palavra. Então, eu comecei a barganhar com Deus, lembrando que eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Então, eu comecei a fazer umas barganhas com Deus. Hoje eu entendo que todas as coisas cooperam, sabe? Quando Deus está num propósito, a Bíblia diz que a obra que ele começa, ele não termina no meio. Então eu barganhava com Deus, mas Deus transformava isso, foi transformando essas barganhas em bênção. Por quê? Olha só, eu costumo até dizer que eu orava antes de ser cristão. Eu tinha uma fitinha, para quem não conhece isso, era uma fita cassete de 60 minutos, 30 minutos de um lado A e lado B. Isso aqui é só para quem é da minha época. A juventude hoje não conhece, que hoje a música é digital, na minha época era uma fita. E eu colocava só com instrumentais do Kennedy e falava para minha mãe, eu vou rezar aqui, se chegar alguém, olha a reverência, sem conhecer Deus, se chegar alguém fala que eu não tô, que eu vou estar rezando. Nesse naipe. Embora eu estivesse às vezes drogado, às vezes alcoolizado, eu tinha 60 minutos falando com Deus, do meu jeito, barganhando, e eu dizia, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma esposa. E aí eu ia descrevendo como que era a minha esposa. Eu quero que ela tenha um cabelo liso até a cintura. Eu quero que ela seja morena. Eu quero que ela seja assim. Eu quero que ela seja assada. Aí olha a malandragem. Não quero que ela beba, porque eu não vou dividir minha bebida com ninguém. Não quero que ela fume, porque o meu cigarro é só pra mim. Não quero que ela vá pra balada, porque quando eu deixar ela em casa, vou pra balada. Aí Deus foi olhando essa minha oração e falou, bonito. Mano, Deus tem muita paciência com a gente, cara. Tem, demais. Era pra ter me fulminado, mas ele não fulminou. Que paciente é Jesus. Aí o que Deus falou? Peraí. Toma vergonha na cara. Ó, uma pessoa que não beba, uma pessoa que não fume, uma pessoa que não curta balada, só pode ser crente. Só que ai daqueles que tocam nos pequeninos de Deus. Eita. Aí Deus falou, posso até te dar uma crente, mas não para você estragar ela, para ela mudar a sua história de vida. Então por isso que eu falo, foi uma barganha que Deus transformou em bênção. Porque aí eu abro a janela e vejo uma menina lá embaixo, depois eu descubro que ela é crente. E aí foi o começo do processo. Por quê? Porque eu falei para ela, se você falar desse tal de Jesus para mim, já era. Eu vou te bater. Você era violento? Eu era. Você contou no culto do presente que, tipo, eu tô batendo as pessoas assim de graça. De assim, graça, tipo, hoje eu vou bater naquele mano porque eu tô com vontade. Não, por exemplo, hoje aqui, eu ia chegar aqui, se eu não tô com Cristo, eu ia bater nesse cara pela camisa do Corinthians. Não. Porque... Gustavo, aparece aqui. Me perdoe os corintianos de plantão aí que estão assistindo. Só não me empurra daqui, isso aí, ó. Olha isso aqui. Olha o nosso modelo, só com essa camisa aqui, é o nosso modelo. Eu ia bater nesse cara, com certeza. Fala uma coisa no microfone, pode falar. Porque o pessoal odeia o Corinthians, gente. Tá bom, vai embora. Palmas pro Gustavo, galera. Palmas pro Gustavo. Mas agora, falando sério, que Deus abençoe os corintianos, tenha misericórdia de vocês também. Que vocês alcancem a salvação. Não cancela a gente, por favor. Não. Todo respeito aí a todo corintiano, mas foi só um exemplo pra vocês entenderem. Eu olhava assim no salão de baile, aí falava pros meus amigos, tá vendo aquele cara ali de camisa branca, calça jeans e tal? O que tem? Hoje eu vou bater nele. Mas o que ele fez com você? Os caras já ficavam todos agitados. Não, é que eu tô com vontade de bater nele. E aí arrumavam uma situação. Tudo isso, coisas que o inimigo aí
colocava malignidade aí no meu coração e eu vivia dessa forma. Mas aí vem Deus nessa contrapartida. E eu falei, não, se falar desse Jesus aí, como eu disse, é a última porta, porque aí Deus coloca alguém para falar de Jesus e a primeira palavra que eu falo conversando com essa pessoa naquele ato de conquista, ainda estou conquistando, e eu digo, se você falar desse Jesus para mim, ó, eu vou acabar te agredindo. E o que aconteceu? Você tava num culto e, tipo, a presença do Espírito Santo te tocou? E como é que foi? Você charamanaias total? Ou foi então, eu vim todo ao contrário. É por isso que o meu ministério é louco. Por isso que eu passo... porque olha só como que é a minha conversão. Eu andava com um rapaz que depois eu descobri que era até tio da que hoje é minha esposa. E todas as vezes que juntava dinheiro para ir buscar droga, quem era eu. E aí... eu tô indo buscar droga e nesse dia era da boa o negócio. O negócio não tava misturado não, nem com talco, nem com Doril, nem com nada. Tava da pura. E aí eu cheirei aquele negócio e falei, mano, esse negócio aqui é da boa. Agora hoje eu vou passar a noite assim, loucão. De repente, mano, eu tô voltando e eu ouvi uma voz. E a voz disse pra mim, se Jesus voltar agora, como que você vai se apresentar? E eu não entendi nada. Cheguei pro meu amigo e falei, mano, o bagulho é bom mesmo. Ele falou, eu falei, rapaz, deu um tirinho no meio da estrada aí e é o seguinte, mano, eu já tô até ouvindo vozes aí. Eita! Ele falou, e o que você tá ouvindo? Eu falei, não sei não, mano, acho que esse... não sei, tá em inglês. Acho que esse negócio tá convertido. Eu acho que esse negócio tá convertido, porque dei um tirinho, usei, agora eu tô ouvindo falar se Jesus voltar. E aí ele falou, mano, esse negócio aí é meio estranho. E aí ele usou e falou, mano, o bagulho é da hora mesmo, mas não tô ouvindo nada. E eu falei, mano, eu tô ouvindo. E de vez em quando, ou eu ia pegar no copo de cerveja, ou ia dar mais um tiro, e eu ouvia a voz nítida, mas não tinha ninguém do meu lado. E dizia, se Jesus voltar agora, como que você vai se apresentar? Eita. Cansado de ouvir aquela voz, eu peguei e tinha um samba aqui perto do Colégio Alferes, e eu falei, mano, eu vou lá pra aquele samba lá, vou ficar bem do lado dos instrumentos, os caras tocando lá, tamborim, gogô, cavaco, viola, eu quero ouvir essa voz. Mas quando Deus tem um plano, porque na hora de ouvir a voz, sumia todo o som do planeta Terra, ficava aquele silêncio e eu ouvia a voz nitidamente. Eita. Como se só tivesse a voz, dizendo, e se Jesus voltar, como você vai se apresentar? Eu olhava para os caras, olhava para os instrumentos, os caras esmirilhando, batendo, tocando, e eu não estava ouvindo nada, só a voz. Cansado ainda de ouvir aquela voz, eu falei, mano, vou para casa dormir, mas eu tava pelo efeito da cocaína, não conseguia dormir, virava para um lado, virava para o outro, e quando chegou um certo tempo, eu acabei me rendendo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem, e eu falei assim, Deus, continuando dentro da minha barganha ali, tá? Falei, Deus, se o Senhor fazer com que essa voz suma do meu ouvido e eu consiga dormir, amanhã, quando eu acordar, eu vou atrás desse Jesus aí e vou aceitar esse Jesus. E se você, nesse meio tempo, você já estava namorando a pastora Cibele? Já estava namorando ela, 1 ano já namorando ela. 1 ano ela na igreja e eu fazendo só atrapalhada aí. E aí eu dormi... A pastora Cibele, então, guerreira por suportar, então, antes de Cristo, hein? Guerreira, guerreiríssima. E aí eu dormi, acordei no outro dia e tô tomando banho, sabe quando você... Porque quem não conhece Jesus faz chacota, não entende. Aí eu tomando banho e falando, mano, que louco. Ontem eu tava ouvindo aquela voz, até falei que ia ser crente. Que negócio de ser crente? Nada. Eu vou pra balada de novo. Na hora que eu falei isso, exatamente na hora que eu falo isso, se Jesus voltar, como você vai se apresentar? Eu falei, eu não acredito que a voz tá dentro do meu banheiro. Falei, mano, vou ter que barganhar com esse Deus aqui agora, mano, porque senão eu tô frito. Porque imagina eu na balada ouvindo uma voz. Você tava com quantos anos nesse tempo? Aí eu já tava 27 anos. Tá. E aí o que acontece? Eu falei assim, Deus, eu espero que tanto os cristãos como os não entendam porque que eu tô falando que foi uma barganha com Deus. Porque eu disse assim, Deus, é o seguinte, eu quero ir para a igreja, eu quero te servir, mas eu não quero ser igual o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Eu quero, se eu for para a igreja, eu quero servir de verdade. 100%. Então eu quero fazer aqui um trato com o Senhor. O Senhor não deixa essa voz hoje que eu tô indo pra balada, eu não quero ouvir essa voz. E aí, deixa eu explicar pro Senhor porque que eu não vou hoje pra igreja. Isso era em outubro, me lembro como hoje, há 21 anos atrás. Eu falei, não dá pra mim ir pra igreja hoje, porque quando chegar dezembro, vem o Natal e o Ano Novo.
E o Natal e o Ano Novo, você vai na casa dos manos, é bebida de graça, comida de graça. Eita. E se eu ir pra igreja, eu não quero ir pra ser um crente meia boca. Ah, é só farra no Ano Novo e Natal? É isso mesmo? Não, vai escutando. Falei, eu não quero ir pra igreja pra ser um crente meia boca, porque se eu ir pra igreja em outubro, pode ser que em dezembro, né, biritinha de graça, eu vou querer tomar uma e aí eu vou envergonhar o evangelho de Cristo. E aí eu pensei comigo, se o Senhor deixar eu passar o Natal e o Ano Novo, quando entrar janeiro eu vou pra igreja. Eita. Só que, se o Senhor é esse Deus mesmo, eu vou beber. Eu vou cheirar, eu vou fumar até, se não me der overdose, aí eu creio que isso não existe e vou para a igreja. E aí eu fiquei outubro normal, novembro normal, dezembro normal, Natal normal, Ano Novo eu comecei a usar droga e beber do dia 30 pro dia 31, do dia 31 pro dia 1º e do dia 1º pro dia 2, sem dormir. Quem me viu dia 30 até o dia 2 eu tava com a mesma roupa. Sem dormir, sem tomar banho, sem nada. Só falando, deixa eu ver se não vai dar overdose, então eu vou pra igreja. Aí passou dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Eu já tinha esquecido da promessa que eu fiz lá em outubro, mas Deus não se esquece da promessa. Cheio. Quando chega dia 5, eu trabalhava numa empresa das 6 às 2. E aí eu cheguei em casa, comprei 3 cervejas, coloquei no freezer, fui tomar banho já pensando, quando eu sair vou tomar aquela loirinha gelada, que era como a gente chamava a cerveja. E aí quando eu saio, que eu tô me trocando, 2 pessoas me chamou no portão. Quando eu saí, eram 2 pessoas que andavam comigo, que bebia, fumava, fazia tudo isso, mas que agora estavam na igreja. 3 horas da tarde, 2 pessoas de terno e gravata, com uma Bíblia embaixo do braço. Eu olhei pela frestinha da porta e falei, não acredito. Aí eu saio lá fora e aí, mano, vamos pra igreja com a gente, tem um culto da tarde hoje, vai começar agora às 3. Falei, você é louco, mano? Tô com 3 cervejinhas lá na geladeira, só esperando pra tomar, vou ir pra negócio de crente? Quero saber de negócio de crente E você nada. se esquecendo da barganha que você tinha feito. Esqueci. Porque é assim, quando você tá barganhando, hoje eu costumo dizer que a mentira ela tem perna curta. E quem mente esquece. Tem gente que mente tanto que lá na frente ele tropeça na própria mentira. Porque quando é mentira, você não consegue sustentar por muito tempo. Uma hora você deixa escapar a verdade. É por isso que a verdade liberta, né, mano? Porque a mentira é totalmente contrária, Você né? entendeu? Vira a bola de neve. E aí eu falei pra ele, não, esse negócio de crente aí não é pra mim não, filho. Não, vamos lá. De outubro até o dia 5 de janeiro eu não tinha ouvido a voz. Exatamente quando eu tô falando pra eles, esse negócio de crente eu não quero saber, eu tenho 3 cervejas lá, vão vocês que eu não vou, a voz. Só que agora é diferente, diz, lembra o que você prometeu? Mas, desceu na minha mente como se fosse uma tela de cinema. Eita. Eu consigo me ver a minha imagem, com a roupa que eu tava naquele outubro, a fala que eu estava falando, e aí criou-se um temor no meu coração. Que na época eu falava medo, criou um medo. Eu falei, puxa, mano, eu prometi, eu ainda não cumpri. Eu falei quando virasse o ano, já tá no 5º dia. Você via como se fosse meio que um vídeo, assim, passando, Um vídeo. E aí eu falei, não, eu tenho que ir. Aí, como ainda tava na época da barganha, falei pra eles, vocês vão ter que esperar 1 minuto aí. Eu vou ir lá na casa do meu amigo, que era um cara que também trabalhava junto comigo, e vou levar ele, porque eu não sabia como funcionava a igreja, irmão. Eu nunca tinha ido nem na católica. Quando casavam meus amigos, chegava na festa, já tava bem louco já. Já tinha tomado todos quando os noivos chegavam. Eu não ia pra igreja. Quando alguém falava assim, ô, Neemias, meu casamento vai ser tal dia, eu quero a sua presença lá e tal, não sei o que, eu já perguntava, onde que é a festa? Que eu não queria saber de ir na igreja. Eu queria saber de onde que era a festa, que era onde tinha os bebes. E aí eu fui lá e chamei esse meu amigo, e aí, não, eu vou com ele, porque lá vocês vão falar de negócio de coisa de crente, e eu vou ficar conversando com meu amigo. Achei até que podia conversar dentro da igreja no culto. E aí eu fui com meu amigo. Aí nós estamos lá, pastor começa a pregar sobre o filho pródigo, nunca vou me esquecer, porque foi a minha conversão. 5 de janeiro, às 3h40 aproximadamente da tarde, o pastor abre a Bíblia, todo mundo abre a Bíblia, eu não sabia nem Mano, onde estava lembra até da Gênesis. data. Lembro tudo. Lembro a data do meu batismo, lembro tudo. Aí ele falou assim, hoje nós vamos ministrar sobre o filho pródigo. E aí ele começa a pregar, e eu percebo, pelo menos eu pensei, que o pastor estava falando da minha vida.
Então o pastor tá pregando e eu tô sentado dizendo, eu vou matar esses caras, mano. Eita, Eles mano. contaram tudo da minha vida pro pastor. O pastor tá sabendo. E cada vez eu ia encolhendo na cadeira. Quando alguém olhava pra mim, eu falava, aquela ali tá sabendo também. Aquele outro tá sabendo. Qualquer pessoa no culto que olhava pra mim, eu falava, tá sabendo. Uma paranoia mesmo. E a história que o pastor tava contando era a minha história. Eu me identifiquei, então eu acreditei que eles tinham contado o pastor. Eu falei, eles armaram. Eles contaram a minha história pro pastor, fizeram eu vim aqui e o pastor tá replicando. E aí no final o pastor começa a fazer o apelo. E aí quando o pastor começa a fazer o apelo, eu me lembro como hoje, eu grudei na cadeira da frente, falei, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E olhando pra todo mundo, falei, quem olhar pra mim eu não quero nem saber, eu vou fazer cara feia aqui, ninguém vai me tirar daqui não. E eu me lembro que eu olhei pra baixo e era aquelas cadeiras que são 3 cadeiras acopladas e elas estavam parafusadas no chão, as 3 cadeiras. Quando eu acabo de olhar para as 3 cadeiras acopladas e parafusadas no chão, o Espírito Santo fala assim para mim, que até aí eu não sabia que era o Espírito Santo, mas hoje eu sei. Ou você tira a mão dessa cadeira e vai andando, ou você vai levantar, vai arrancar essas 3 cadeiras do chão e vai ir com as 3 cadeiras. Eita! Aí, né, quem não é nada bobo, eu pensei. Você ouviu nítido assim a voz Ouvi dele, então? nítido. Aí eu pensei comigo, ou eu vou com as mãos abanando, que ninguém vai achar estranho, ou eu vou passar vergonha de ir com 3 cadeiras. Não, acho que é melhor ir com a mão abanando. E aí eu fui. E eu que era aquele cara valente, que não chorava, que escolhia até quem ia bater na festa, que dava porrada, fazia isso e aquilo, começo a sentir que os olhos começaram a ficar cheios de lágrimas. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa estranha, eu não posso chorar. De dentro pra fora. Eu era fã da música do Martinho da Vila, homem que é homem não chora. Nem quando a mulher vai embora, né? A letra diz isso. Então eu falei, eu não vou chorar. Mas eu tava chorando. Mantém a postura. E aí eu vou chorando. E aí no meu pensamento eu pensei, mano, eu tô chorando. Eu tô indo, tá todo mundo me vendo. E o que o meu amigo que eu trouxe vai falar, ele vai espalhar pra todo mundo lá na empresa que eu sou um cara chorão. Só que o Espírito Santo de Deus faz eu olhar pra trás. Quando eu olho pra trás, quem vem chorando com as mãos levantadas também? O meu amigo. Eu costumo dizer que foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus antes de aceitá-lo, porque eu que convidei ele para ir junto comigo para nós ficar falando as coisas do mundo. Aqui agora, cara. E infelizmente ele está afastado dos caminhos do Senhor, né? A gente tem orado por ele, mas foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Eu tô indo na frente, então quando eu olho para trás ele vem com a mão também levantada. E os 2, que eu falo que foi um plano de Deus, eu chamo mais um, ficou 2 com 2, só foram os nossos intercessores. Um ia ficar sem ninguém, então eu levei meu amigo para ser salvo também. Né? Embora ele está afastado aí, mas eu creio que um dia vai repercutir de novo. Ele vai se lembrar que nós dois ouvimos a parábola do filho pródigo, aquele que conhecia o pai, saiu para o mundo, mas caiu na real e voltou ali e pediu perdão para o pai. Assim foi minha conversão. Cheio, mano, glória a Deus, mano. Assim, se esse mano teve salvação, Jesus fez o que fez na vida dele, hoje ele tá aqui contando um testemunho, tem salvação pra você também, mano. Então, cara, que incrível, assim. Então, assim, pastor, para as pessoas que estão dentro de um vício, assim, elas estão, assim, talvez se identificam com a história que o senhor falou, e talvez elas perguntam assim, mano, pra que eu tenho que parar de beber, de fumar, se isso me traz um alívio instantâneo, sabe? Às vezes pode ter gente que deve estar falando assim, deve ser bobagem aquilo que ele tá falando ali. Então, tipo assim, final de semana, tive uma rotina toda estressante, vou pro escape, né? Vou ali pra uma cerveja, vou ali pra uma droga e tal, não sei o que, uma maconha pra espairecer. Então, tipo assim, por que largar tudo isso pra servir Jesus? O evangelho, na verdade, ele vai trazer transformação de mente. Toda essa mudança que às vezes as pessoas veem, nos chama de quadrado, ou de menos inteligente, ou disso ou daquilo, é porque não tem essa mudança, que no grego chama metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de hábito, né? Os vícios eram o que eu usava na busca da felicidade. Então eu encontro quem pode me proporcionar essa felicidade sem esses vícios. Né? Então, automaticamente, não é porque alguém falou, porque alguém impôs, não, você só vai para a igreja se você... Não, é que automaticamente, quando há essa mudança de comportamento, de hábito e de mente, você vai vendo que você não precisa disso para ser feliz. Que aquilo serve como se fosse meio que uma fuga, né? Se você tá pegando aquilo ali pra tapar, só que nunca dá. É tipo sempre muito passageiro. Dá alívio, não dá alívio? Quando você dá, com certeza dá. Mas aí, ó, a sua mente, com essa mudança de mente, você começa a entender
que as drogas, embora traz essa falsa felicidade, esse alívio, ela está nos contaminando por dentro. E como não é algo que você vai usar hoje e vai morrer amanhã, você acaba não percebendo isso, que você está, na verdade, prejudicando a sua vida. E aí, quando você entrar no espiritual, você vai entender que o seu corpo não te pertence, é templo e morada do Espírito Santo, então precisa ser um corpo puro, um corpo santo, que esteja ali na busca da santidade. Não que nós aqui somos santos, a gente estamos nessa busca, mas a gente começa a compreender que se o nosso corpo é a casa do Espírito Santo, o templo e a morada dele, a gente precisa ter um corpo saudável, a gente não pode trazer para esse corpo coisas que estraguem o próprio corpo. E é interessante, tipo assim, os problemas sempre voltam, né? Você toma, você esquece, mas daqui a pouco ele tá lá na porta, na segunda-feira, fala assim, vamos pro problema de novo, né? E volta sempre. É isso que faz você viciar, porque quando você tá no efeito da droga, você esquece do problema, mas quando o efeito passa, o problema volta. Aí você quer sempre se livrar do problema, você vai sempre estar usando droga, sempre estar usando. É a única forma. Sim. E com Jesus não precisa disso. E agora assim, mudando um pouquinho agora a situação, para as pessoas que agora elas querem reconhecer Jesus, só que aí elas estão dentro da igreja, reconheceram, vamos fazer assim, elas reconheceram a Cristo, estão dentro da igreja, mas lutam contra um vício. Que conselho que você daria para esse tipo de pessoa que até mesmo se sente envergonhada? Sabe, tá dentro da igreja, tá lutando talvez com um vício de cigarro, de alcoolismo e tal, e sabe, ela se sente indigna, ela se sente tipo que não faz parte daquele corpo porque ela ainda tá lutando contra esse vício. Que conselho você daria para esse tipo de pessoa? Então, primeiro é necessário ela entender que indigno todos nós somos. Eu alcancei aí o posto de pastor e eu continuo sendo indigno do Evangelho de Cristo, do Reino dos Céus. Na verdade, ela vai começar, quando ela começar a caminhar com Cristo, ela vai começar a entender que tudo isso que é benéfico para nós chama-se graça. E a tradução da palavra graça significa favor imerecido. É um favor de Deus para quem não merece. Por isso que eu falo, nesse posto de pastor, eu ainda continuo sendo alguém que não merece. É exatamente pela graça que eu consegui mudar. E o que a pessoa tem que fazer é a busca. Eu acho que você que está nesse caminho, ou você que ainda não está, mas que já se identificou comigo, você também tem esse vazio, esse buraco, essa busca pela felicidade, você tem que começar a buscar em Cristo, ler a palavra, orar. Orar é conversar. A gente sabe conversar assim, na verdade. É diálogo com Deus, né? Na verdade, acho que a partir de 1 ano, acho que os mais tardes, assim, a partir de 1 ano, a gente começa a conversar. É a partir do ano que a gente fala mamãe, papai, e aí a gente começa a pedir papinha, mamadeira, e aí a gente começa a falar um monte de coisa e às vezes fica até assim que nem eu, né? Não para de falar, vira tagarela. Então o sentido que dá essa questão, a pessoa que passa por esse vício, ela ser sincera com Deus, continuar conversando com o Senhor e persistir. Porque realmente aquilo que você fala da gente ser indigno é uma verdade. Muitas vezes aquilo que o diabo coloca nas nossas vidas são mentiras que, tipo assim, a gente tem alguma falha, a gente tem um problema, a gente tem um erro, e essa mentira potencializa aquilo, e a gente fala assim, não, cara, eu vou começar a me afastar. Sendo que nada nos separa do amor de Cristo. Então, assim, o meu pastor, que eu tenho o privilégio de poder falar com meu pai, ele... Ó, bonito, hein, pastor Gilson? Você quer que você grave isso daí, tá bom? Ele sempre fala que a igreja é um hospital. Então, assim, a igreja realmente é umas pessoas que estão feridas, que estão realmente lutando contra o vício, que estão ali lutando contra alguma coisa e tal, não sei o quê. Você não tá 100%? Beleza, cara, mas venha se arrastando. É essa questão, venha se arrastando, porque Jesus mesmo disse na palavra dele que, tipo, ele não veio pros bonitinhos, mano. Não. Ele veio para as pessoas que, cara, estão ali sangrando, que estão ali doentes, que tem dificuldade, que cai, que trai a confiança do Senhor, mas fala assim, Senhor, desculpa, tô aqui de novo. Para isso que existe a graça. Né? Então, eu vou falar mais uma experiência na minha caminhada. Eu fiz 7 quarta-feiras na casa da minha mãe. E na última quarta-feira minha mãe aceitou Jesus. Minha mãe fumava há 38 anos. E minha mãe começou a ir para a igreja. E às vezes a minha mãe passava na minha casa e a gente íamos junto para a igreja. Todas as vezes que eu abraçava minha mãe, eu sentia o cheiro de cigarro. Porque a minha mãe, ela fumava um cigarro antes do culto para poder cultuar
né, e não sentia vontade, e quando ela estava voltando para casa na volta do culto, ela fumava outro cigarro. E aí, né, continuava fumando em casa, mas ela só respeitava esse tempo de culto. Durante 1 ano eu senti esse cheiro na minha mãe, só que eu não repreendi, não falei que ela estava errada, nem nada, entendendo que Jesus, certa feita, ele vai dizer para as pessoas que estavam ao redor dele: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E depois de 1 ano, 1 ano e 6 meses, a minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, eu preciso confessar algo para você. Eu falei: fala, mãe. Ela falou: tem 6 meses que eu não fumo, porque ela sabia que automaticamente eu ia saber se ela tá mais de 1 ano na igreja. Como assim tem 6 meses que ela não fuma? Pelo menos foi o que ela pensou. Mas quando ela falou para mim, eu falei: eu sei, mãe. Ela falou: como você sabe? Eu falei: todas as vezes que eu abraçava a senhora, eu sentia um cheiro de cigarro. A senhora sabe que eu já fumei também, então fica fácil identificar isso. Ela falou: e você nunca falou nada para mim? Eu falei: não, porque o fato da senhora fumar, mas ir para a igreja, a senhora estava passando por um processo de libertação. Eu falei: ó, talvez a senhora poderia ter parado porque eu falei e depois ter ficado com raiva e saído da igreja. Como eu não falei, a senhora sentiu da senhora mesmo. Eu falei: por que a senhora parou? Ela falou: porque através dos ensinamentos, através da palavra, através das orações que eu ia fazendo com Deus, você se sentir constrangido pelo amor dele. Ela começou a se sentir constrangida e falou: o que eu estou fazendo da minha vida? E eu estou falando de alguém de 38 anos, porque eu foi só 10 anos que eu fumei. Minha mãe fumou 38 anos, ninguém a repreendeu, ninguém a julgou, ninguém a falou nada. Permitimos que ela fosse esse 1 ano na igreja e ela está aí, acho que é 16 ou 17 anos, na presença do Senhor. Então, o conselho que eu dou para você: vá para uma igreja, vá, você que fuma, você que usa droga, você que bebe, vá, porque uma hora o Espírito Santo vai tratando com você e vai ter uma hora que você mesmo vai decidir não fazer mais essas coisas, porque não é a vontade de Deus, essa é a vontade nossa. Quando Deus invade a nossa vida, quando Deus entra no nosso coração e o nosso eu sai do centro para Jesus ficar, com certeza essas coisas aí se tornam supérfluas. A gente começa a entender que não edifica, que não vai somar em nada na nossa vida e que a gente não precisa. E outra coisa, deixa eu falar para você: sabe por que eu gostava de fumar maconha? Porque a maconha, ela me dava umas viagens, então eu via umas coisas, uns negócios assim. E aí eu falava: mano, a maconha é uma loucura, né? Porque dessas viagens. Mas aí negócio meio psicodélico assim. Então, mas aí eu vou aprender que a maior loucura está em Cristo. Porque a maconha nunca me mostrou um mar sendo aberto e pessoas passando pelo meio. A maconha nunca me mostrou um homem andando por cima do mar. A maconha nunca me mostrou um peixe engolir uma pessoa, ela não morrer, ficar 3 dias lá e o peixe ainda levar ela ao seu destino. Meu Deus! Então quando você começa a ler a Bíblia, você fala: mano, a maconha não chega nem perto da loucura da Bíblia. A Bíblia tem coisa louca. Eu nunca vi alguém orar e cair fogo do céu e queimar um holocausto, um animal que está num altar. E a Bíblia tem isso. Então, depois foi: puxa, quanto tempo eu perdi? 10 anos fumando maconha e não tinha essas loucuras. Se eu tivesse lido a Bíblia, eu ia ter loucura maior. E quer ver a loucura maior ainda? É que alguém, por ódio das pessoas, é colocado numa cruz e pregado lá até a morte. Pega a visão. E ele morre. 3 dias depois ele volta. Eita. Que loucura maior do que essa, meu querido? O camarada morre, todo mundo presencia a morte dele. Sexta-feira, um monte de gente chorando e outros se alegrando. Sábado, um monte de gente chorando e outros se alegrando. Mas no domingo, na madrugada, a Bíblia diz que 2 mulheres iam lá para colocar um perfume, umas iguarias nele. Ele não estava mais lá. Que loucura maior do que essa, meu filho? Você precisa conhecer esse Jesus que ressuscita mortes, que ressuscitou e que promete me ressuscitar e te ressuscitar também. Cheio. Isso que você disse se aplica muito a uma pergunta que eu iria fazer, mas não vou mais fazer porque você já respondeu. Que é aquela questão de muitas pessoas que se utilizam de uma mentalidade de que o quê? Eu só vou entrar na igreja depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de ter esse meu vício em determinada coisa, e realmente a gente pode ter uma construção de uma ideia que não é isso, né? Não é isso. E agora, fazendo uma outra pergunta pro senhor, você tinha comentado que o senhor tinha aí umas companhias e tal. Acredito que nem todas elas te seguiram no caminho de Cristo que você começou a trilhar. E em 1 Coríntios 15:33, fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Como que a gente consegue identificar as más companhias e como que a gente se relaciona? A gente se afasta de vez? A gente tem um relacionamento meio que híbrido? Como que
que a gente se relaciona com essas pessoas e sabe discernir quais são as boas e as más companhias. A minha avó dizia algo que eu aprendi antes de entrar no cristianismo, né? Conselho de vovó, presta atenção. Minha avó dizia: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa frase não tinha sentido para mim antes de Cristo, porque assim, se eu falar para minha avó com quem eu ando, ela vai saber quem eu sou. É exatamente porque ela conhecia esse versículo aí, entendeu? A má companhia, ela vai corromper os bons costumes. E você pode até falar que não, mas onde você anda, com quem você está, as coisas que você vê alguém praticando e acha que é legal, é aquilo que a gente até falou um pouco no começo, de se a multidão está indo pro lado direito, por que eu tenho que ir pro lado esquerdo? E muitas das vezes é necessário você ir pro lado esquerdo. Nem sempre a maioria está com a razão. Na verdade, hoje, eu que falo muito de Cristo, aprendi uma coisa: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Então, é necessário você ouvir a voz de Deus. É necessário você começar a se permitir Deus trabalhar na sua vida. Também não vou dizer que o cristão ele tem que se afastar dessas pessoas, não, porque se a gente for luz onde tem luz, a gente nem brilha. Né? A gente precisa ser luz onde tem trevas. É aí que a gente precisa pegar esse texto, trabalhar ele no nosso coração e entender: não é porque agora eu estou com alguém que tem um mau costume que eu vou deixar me corromper. Porque da mesma forma que alguém pode me corromper para o mal, eu posso corromper essa pessoa para o bem. Eu só tenho que inverter a chave. E não é sendo chato, como eu também já disse aqui, mas é de uma forma que você se aproxime dessa pessoa e através das suas atitudes, através do seu modo de vida, você consegue mostrar para essa pessoa aí o quanto é melhor viver da forma que você está. Porque quem vai analisar isso não é você. É por isso que às vezes nós evangelizamos errado, porque a gente quer mostrar nossas qualidades que nós nem temos, a gente quer colocar as nossas ações diante do outro e dizer: eu faço melhor assim. Não é quando você permite a pessoa te examinar e ver. Eu me lembro que quando eu trabalhava na transportadora, eu trabalhava com um motorista, eu era ajudante de motorista, eu trabalhava com um motorista que ele bebia, que ele fumava e tal. E aí um dia ele me ofereceu cigarro, eu falei: não, eu já fumei, mas hoje eu não fumo, eu sou cristão. Aí me apresentei para ele, falei, né, porque até ele não tinha falado para ele que eu era cristão. Aí um dia ele me ofereceu bebida, eu não quis, ele ainda falou: não, mas beber, não pode beber? Beber não é pecado, pecado é embriagar. Aí eu me lembro... Ué, como assim? Aí eu ainda me lembro que falei pra ele: é a única coisa que vocês sabem na Bíblia, porque sem meditar no profundo, né? Porque um texto fora de contexto gera pretexto, aí vocês sabem, né? Mas eu falei: então, mas você sabe como que eu me tornei um alcoólatra? Foi tomando um pouquinho para não me embriagar. Só que o seu organismo vai pedindo mais e mais. De grão em grão, a galinha Para quem dá um gole numa cerveja e acha que ela é ruim e fala: tem que pagar disso, e depois toma uma caixa, alguma coisa aconteceu. Real. Não é? Mas aí o que aconteceu? Com as minhas atitudes, um dia nós paramos para fazer uma entrega e falou assim, olhou no relógio, falou: meu, você não acredita. Eu falei: o quê? Hoje está fazendo 1 mês que eu parei de fumar. Eu falei: você parou de fumar? Sem eu falar uma palavra. Eu tô falando de ações e não de falar. Eu não falei para ele no dia: eu sou cristão, eu não fuma também não, que te faz mal e tal, não sei o que, nada. Eu só falei para ele: eu não fumo porque eu sou cristão e tal, e eu respeito. Ele ainda falou assim: então eu vou fumar fora do carro. Eu falei: não, pode fumar aí dentro, eu deixo minha janela aberta aqui, virava um pouco mais pro lado da janela para receber o vento, e nunca falei para ele fumar fora nem nada. Eu falei: o quê? 1 mês? Até fui surpreendido. Você tá 1 mês sem fumar e nem me falou nada? Não, é 1 mês sem fumar. Passou-se mais uns dias e falou: não vou beber mais não. Falei: não vai beber? Por quê? Mano, toda vez que eu ofereço pra você, você fala que não quer, e eu vejo que você é feliz tomando seu refrigerante, seu suquinho. Dolinho aí, muito bem. Um dolinho, aquele de bom amiguinho. É isso. Então, eu tô contando... Dolly, patrocina nós. Eu tô contando coisas que é reais. O nome dele é Emerson. Eu me lembro que uma vez... Aí, nisso aí, imagine, o cristão só nas ações. Um dia ele chegou pra mim e falou assim: é o seguinte...
A minha esposa recebeu um convite para ir no encontro de casais e ela aceitou. E eu falei para ela, eu vou pagar para você e sua esposa aí, porque a gente não é cristão, eu vou ficar meio perdido lá e tal, não sei o que. Aí eu já pensando, não foi no encontro de casais, mas essa história já se repetiu uma vez comigo. Que eu falei que eu ia buscar meu amigo, porque os cristãos iam conversar, E aí eu aceitei. Quando eu cheguei lá, a esposa dele, ele deu uma saída, não lembro se foi no banheiro alguma coisa, que era na hora que a gente ia o banquete, né, da igreja, e a esposa dele veio até mim e falou assim, você que é o Neemias? Eu falei isso. Ela falou, que Deus continue te usando, porque, meu marido tá mudando, não sei o quê, e eu assim, meio paso, pensando, como assim, Deus tá me usando como? Eu não tô falando nada pra esse cara. Eu tô fazendo meu trabalho, eu entro junto com ele, saio junto com ele, a gente entrega as coisas e tal. Então, essa é a prova que eu não fui um cara chato, não fiquei pegando no pé do cara, não acusei ele, não falei que não podia beber, que não podia fumar, mas ele, através das minhas atitudes, ele se converteu e hoje ele está na igreja. Aí, depois dele, porque olha só, quando Deus quer fazer a obra, porque eu trabalhei com 5 motoristas, 4 deles se converteram. O outro, olha que interessante, eu já trabalhei de forma diferente. Uhum. Ele abriu espaço para mim, então às vezes a gente, de uma entrega na outra, eu ia falando de Jesus para ele, ministrando e contando o que aconteceu na igreja, o dia que eu fui fazer evangelismo, a forma que Deus me usou, não sei o que lá. Quando ele chegava em casa, e eu nunca vi ninguém contando isso, irmão, isso eu acho que é inédito. Quando ele chegava em casa, agora pra você. Ele conseguia contar tudo que eu contei para ele, para a mulher dele. Aí um dia ele chegou pra mim e falou, Neemias, você não sabe o que aconteceu, mano. Falei, o quê? Ele, minha esposa aceitou Jesus. Eu falei, como assim? Como que a sua esposa aceitou Jesus? Nice. Ele, tudo que você falava pra mim, porque até aí eu não sabia, tudo que você contava pra mim, chegava em casa eu contava pra ela. Ela aceitou Jesus. Aí eu olhei bem pra cara dele sério e falei, mas tu tem um coração duro, hein, cara? Ele falou, por quê? Falei, teu coração é tão duro que eu tô te evangelizando. Você conta pra sua mulher já aceitou Jesus, tu já ganhou uma alma pra Jesus, mas ainda nem aceitou ele. Ai, meu Deus. Então, pra você ver que quando você não é chato, e quando você... Porque Deus tem um propósito, irmãos. O problema eu ministrei acho que domingo passado, se eu não me engano, na igreja. O problema é que a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. Na frente dos bois. Então Deus fala assim... Meu querido, abre a tua boca que eu me responsabilizo, e a gente já quer sair atropelando Deus. Não tem como atropelar Deus, irmão. Quando Elias chegou para Eliseu e disse, olha, Eliseu, você vai ser meu sucessor, o que ele fez? Ele foi lá e queimou a carroça. Foi isso que eu ministrei. Eu disse, olha, se você está percebendo que você vai colocar a carroça na frente dos bois, faça como Eliseu para o seu ministério dar certo. Queima logo a carroça, que aí não vai ter problema de você tentar colocar, né, a carroça na frente dos bois e atrapalhar Deus. Deixa Deus trabalhar. Irmão, Deus tem um propósito. Deus não precisa que o homem o ajude. Deus precisa que o homem seja servo. Servo, a conotação, a semelhança, a tradução da palavra servo é escravo. Escravo ele não questiona, escravo ele não manda, escravo ele não diz que não vai fazer, escravo não faz sem o mestre ou o seu senhor mandar. Nós somos servos, então nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Quando a gente faz aquilo que Deus manda, Deus ele se responsabiliza pelo resultado final. É aquele negócio, né, de a gente realmente sermos cristãos e tipo assim, pode ser que não, você pode estar pensando assim, mas eu não sou ninguém na fila do pão. Mas você sem perceber, você sendo você na sua escola, você sendo você na sua faculdade, você sendo você em qualquer lugar que você seja, você está sendo uma referência para alguém, né? É aquela questão de você levar o legado de Cristo em você que transborda, sabe? Às vezes nem é intencional que você está fazendo aquilo ali, mas você está transbordando que aquele mano que tem vício dentro da tua sala, aquele mano que tem aquilo, que tem outro problema dentro de casa, que não tem uma referência dentro de casa, olha, você enxerga uma referência e está sendo transformado por Cristo e você nem está sabendo, entendeu? Então tem muito dessa questão do legado, né, dessa questão de você ser referência. Pastor, você tinha comentado sobre essa questão da intercessão, que você intercedia. Eu ia fazer uma outra pergunta para você. Qual que era a importância da intercessão? Se alguém intercedia por você antes da sua conversão, mas você comentou que você intercedia pelo teu irmão e ele foi salvo. Eu queria contar uma coisa que aconteceu, já misturando com essa questão de criminalidade, droga. Eu tava indo pro curso, entrei, saindo da escola, tava indo pro curso, entrei dentro do ônibus, sentei lá no final, assim, e mano, 3 caras querendo me assaltar, 12h45,
Tipo assim, eu nunca tinha tido essa experiência, né? E, tipo assim, os caras querendo me assaltar e tal, não sei o quê, passa o celular e aquilo, outro, só que, tipo assim, tipo, tudo falando baixinho, né? Porque tava no ônibus, né? E, tipo, eu descia no terminal, então, tipo, tinha tempo, né? Até ali. Então, eu falei assim, mano, então vou ter que enrolar com os caras. Deus foi tão bom que deu uma paz no meu coração. E aí, tipo, eu fui conversando com os caras, dialogando e tal, não sei o quê. Um deles, tipo, já tava querendo ir pra cima, ele tava com a arma, né? Tipo, já tava mais irritado. E o do meio falou assim, não, mano. Deixa o mano aí, porque o mano tá cooperando com a gente. Se ele quisesse falar pro motorista, ele já teria falado, não é verdade? Eu falei assim, é verdade. É verdade, sim, claro, com certeza. Sim, com certeza. Mas também se a gente quisesse fazer alguma coisa com você, a gente também já teria feito. Eu falei assim, verdade também, verdade, e tal. E aí a gente foi batendo um papo ali, não sei o quê, porque ele foi fazendo um interrogatório, né? Eu falei assim, mano, por que você quer saber onde eu moro, mano? Aí ele falou assim, sua família tem condições? Você é parceiro, nós moramos na quebrada, mano. A gente não mora em Alphaville. Todo mundo tem que acordar cedo pra batalhar e tal, não sei o quê, e tal. Eu falei assim, não, mano, então a gente tem que roubar os caras que é rico, não sei o quê, né? Ele falando isso. E aí eu cheguei e, tipo assim, ainda não tinha chegado no terminal, né? Falei assim, então tem que conversar mais. E aí que aí entra a parte do sobrenatural. Eu senti a presença do Espírito Santo ali, sabe? E me arrepiei toda. Eu falei assim, mano, é o seguinte, só queria te pedir uma coisa. Pode ficar ali de olho no movimento, pode ficar de olho aberto, não precisa fechar os olhos. E aí eu queria perguntar pra você se eu poderia fazer uma oração por você. E aí ele falou assim, não, cara, pode, não sei o que e tal. E aí eu orei, e nessa que eu orei, eu comecei a falar, Senhor, tudo aquilo que ele sente que não foi suprido dentro do coração, toda a carência, tudo aquilo que ele sente que ele não sentiu, aquele abraço que ele não sentiu na infância dele. Pai, eu oro, Deus, para que venha o teu amor, venha suprir, com o teu amor venha abraçá-lo agora neste momento. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu sinto que tem pessoas que intercedem por você, e esse momento foi um fruto da intercessão de pessoas que oram por você. E o cara já, tipo, meio com o olho lacrimejando, chegou e falou assim, cara, minha mãe que já faleceu, ela orava por mim todos os dias. E ela falava isso, não sei o que, e acabou que a gente chegou no terminal, eu desci, cumprimentei os caras, falei, tamo junto, e eu, pé na tábua, nem olhei pra trás. E tem muito dessa questão, né, que a gente tinha comentado sobre as referências, a gente tinha comentado dessa questão de encontrar na criminalidade, de encontrar nas drogas aquilo que muitas vezes a gente não encontra dentro da própria casa e tal, e etc. E aí eu já queria partir para um outro ramo, porque assim, a gente já falou de criminalidade, a gente já falou de droga, mas tem uma outra parada aí que a gente sempre vê aqui na nossa quebrada, na nossa comunidade, que o pastor Neemias, ele é expert nesse assunto, que é a questão do rap. Depois que você conheceu a Cristo, qual a importância de você trazer a questão da cultura, da arte, do rap e usá-la em favor de Cristo? Porque com relação àquilo que eu tinha falado, que a gente percebe em muitos raps, essa questão desse grito, né, de revolução e tal, a gente percebe que, tipo, eles querem revolução, mas é uma coisa assim que não dá muito certo. Então, como que foi essa questão da sua fusão com o evangelho, o rap, e explica um pouquinho pra gente, um pouquinho disso. O rap, como você já falou, ele é algo revolucionário. Nós no rap, nós entendemos que nós somos soldados. Então, fica fácil você assimilar. Como eu disse, o talento que me fez ser um cantor de rap não veio do mundo, não veio do inimigo, não veio de Satanás, não veio de demônio, não veio de nada, veio de Deus. Eu que usava de forma errada. Então o que acontece? O rap liberta algumas pessoas. Às vezes o maior problema do rap é até a própria pessoa que está sendo um instrumento, que é o faça o que falo, mas não faça o que faço. Tem muito cantor de rap que ele fala sobre não usar drogas, sobre não trair as suas mulheres, sobre não beber, mas ele bebe, ele usa droga, ele trai a mulher. Então, quando eu começo a andar com Cristo, eu percebo que Cristo ele está convocando pessoas para fazer parte do exército. Eu já era de um exército, eu só não era do exército de Cristo. Eu, estudando o Evangelho, eu começo a perceber que o Evangelho ele é uma revolução. O Evangelho, Jesus Cristo é o líder dessa revolução, e ele veio para dissipar as trevas. Quem dominava até a morte de Cristo, por isso que há um antes e um depois da cruz, eram as trevas. Então, Cristo
chama para a militância, Cristo nos chama para dissipar as trevas, Cristo nos chama para ser soldado. Tudo isso eu já era menos Cristo. É tanto que eu falo que o hip hop para mim hoje não tem 4 elementos. O hip hop para mim tem 5, sendo que o quinto é o essencial, né? Porque o hip hop é o grafite, o break é o MC e o DJ. Esse é o hip hop secular. O que cheio também é cultura. Filho. O hip hop de Cristo, ele acrescenta Cristo. Então, você pode ser o grafiteiro em Cristo, você pode ser o DJ em Cristo, você pode ser o MC em Cristo, você pode dançar o break em Cristo. Inclusive, num evento que eu fazia chamado Café com Rima, a gente fez uma apresentação, um sketch, como vocês chamam, e nós trouxemos uma história onde 2 robôs, um aceitava Jesus, né? Vai cair uma Bíblia de dentro dele, roubou. Rapaz, porque a gente precisava fazer. Até roubou, agora é crente? É porque a gente precisava fazer dentro da arte do break. Então tinha que ser como se fosse 2 robôs e foi muito impactante. Nice. Deus trabalhou. Então, a importância é essa. Quando eu percebo que o talento é dado por Deus, quando eu percebo que nada é feito pelo inimigo, na verdade, eu direcionei o talento que Deus me deu para o lado errado, eu começo a usar o rap agora para uma militância muito mais importante do que derrubar o governo, do que derrubar o sistema, do que derrubar a alta sociedade ou a playboyzada. Eu começo a entender que Deus vai me usar agora no rap para destruir potestades, principados, na área espiritual, que aí tem uma dimensão muito maior do que o meu governo, do que o sistema, do que a alta sociedade. É algo no planeta Terra inteiro. E aí eu começo a me dispor, porque o talento eu já tinha, me dispor dentro desse talento a ser inspirado pelo Espírito Santo, a ser direcionado por Deus, a aprender o que Deus quer e a entender que tudo que eu cantar, tudo que eu falar, tanto que há uma preparação para mim estar nesse programa, porque tudo que eu cantar, ou tudo que eu falar tem que ser algo de suma importância. Por quê? Porque envolve vidas, envolve pessoas que vão mudar, envolve pessoas que vão querer ser igual a mim. Um propósito maior. Então, um propósito muito maior. Então, eu não posso falar algo que eu não vivo, eu não posso inventar algo, eu não posso trazer drama ou suspense ou coisa desse tipo. Eu preciso ser realista, e só uma forma de ser realista, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, ser direcionado por Deus. A Bíblia vai dizer, se você conhecer a verdade vai te libertar. Eu coloco dentro disso, a verdade dói, é por isso que nós usamos mais a mentira do que a verdade. Eu vou até deixar uma ênfase maior, a verdade dói e dói muito, mas ela liberta. Nós só somos libertos porque escolhemos não fazer mais parte do grupo da mentira e fazer parte do grupo da verdade. Então aí envolve, para mim cantar rap agora, eu não posso dizer não às drogas e usar droga, eu não posso dizer não trair mulheres e trair a minha esposa, eu não posso dizer não beber e beber, eu não posso dizer não roubar e tantas outras coisas que não são todos, mas que alguns fazem, cantam, mas não vivem aquilo que cantam. É muito interessante que a questão do rap e tal, esse tipo de coisa, ela vem muito de encontro com a questão do social. Aqui na Povo do Reino a gente teve um projeto chamado Batalha na Caixa d'Água, ficou muito famoso, aliás, e muito bacana que a gente chegou ali na Caixa d'Água, região de lá, a gente ainda conversou com o pessoal da Sabesp, pintou e tal, e a gente chegava, o pessoal começava a fazer as rimas dele lá, a gente começou a organizar as rimas e tal, e no final, tipo, a gente trazia um rapper cristão e tal, pra trazer um evangelismo lá, mas, tipo assim, antes disso o pessoal fazia o rap deles e tal, não sei o que, a gente só colocou meio uns negócios assim pra não falar muito palavrão e tal, esse tipo de coisa, porque a gente queria uma coisa livre para todos os públicos. E a questão do rap, da cultura, ela vem muito de encontro com essa questão social. E teve um dia que eu tava na escola, inclusive, e um professor meu de português, ele chegou e ele trouxe, né, como material escolar um rap, que se eu não me engano é dos Racionais, que se chama capítulo 4, versículo 3, se eu não me engano. E o começo dele, ele começa a falar o tanto de pessoas negras que são mortas na comunidade, na favela, e daqui a pouco ele começa a falar que o índice só aumenta e tal, não. E aí meu professor, ele começou a dar uma ênfase, ele chegou assim, vocês já pararam para pensar o porquê que
título desse rap chama capítulo 4, versículo 3, porque ele tá fazendo uma referência à Bíblia. Ele chegou e falou assim: vocês perceberam que na favela o que mais aumenta é a violência, não é? Agora me fala, o que mais cresce nas favelas, tirando a violência, e que tem em todas as esquinas? Ele começou a falar assim: igreja. E aí eu comecei a parar pra pensar assim, tá, não sei o que, e falei assim: cara, o chamado que Deus nos deu como igreja, como corpo, e muito além de placa, porque às vezes é mais fácil a gente reclamar de outros lugares, sabe, não sei o que, do que a gente realmente se juntar e ser um corpo de Cristo. E eu comecei a pensar assim, cara, Jesus nos chamou pra isso, cara. Jesus nos chamou para as pessoas que estão à margem da sociedade. Jesus nos chamou para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão na criminalidade, para aqueles que estão com problema de vício e droga, que estão nesse problema de vício e droga por conta de problemas financeiros, por conta de problema de falta de referência paterna, assim como você disse como exemplo aqui, e que, tipo assim, precisam desse evangelho, desse rap, dessa cultura, dessa arte que liberta, porque a arte, a cultura, o rap, ela não veio do diabo, ela veio de Deus. É o diabo que às vezes manipula isso pro mal. Então, assim, essa questão da igreja vir com o social mesmo e ir pros marginalizados, sabe? Esse é o verdadeiro chamado de Cristo. Eu vou apresentar umas palavras aqui, você não tá enxergando nada, mas daqui a pouco vocês vão ver que vai estar escrito alguma coisa. E aí, a gente vai soltar um beat aqui, entendeu? Se vira nos 30. Se vira nos 30. E ele vai ter que fazer um freestyle com as palavras que estiverem aqui. E é isso, você vai ter que se garantir agora, pastor. Oh my God. Solta o som, DJ. Sempre quis falar isso. DJ. Até agora tá muito bom o rap, tá vendo, né? Nice. A introdução. Ah, meu microfone para evangelizar. Meu amigo, veja bem o que eu vou falar. Está no ar pra você não usar. Não use armas aquelas que podem matar. Você tem que ser igual ao meu amigo Jesus. Ele é o quê? Ele é a luz do mundo e o sal da terra. Ele é aquele que te espera mesmo quando você está empinando um pipa. Ele sempre está te vendo à risca. Ele é Jesus, o meu amigo. Ele também quer estar contigo. Drogas você não vai usar, porque ele tem o dom de te libertar. Você vai até tomar um café, porque nesse rap você sabe como é. E não vai tomar café sozinho, tem um pãozinho muito gostosinho. Não me faça rir, eu vou mudar então. Ali não tá pãozinho, ali tá escrito pão. Galerinha, esse foi o nosso Talk Cheio de hoje. E é isso aí, te esperamos na próxima. Compartilha com o máximo de pessoas, porque a gente acredita que o Espírito Santo vai tocar muitas pessoas através desse evangelismo que é o Talk Cheio. Nos siga nas nossas redes sociais também. E é isso. Considerações finais, pastor? Sim, por que não? Por que não? Só inteirando aqui que eu não sabia que o pão era o último. E eu falei pãozinho. E eu falei, não, é melhor eu corrigir isso, porque quem tá vendo falou, pãozinho já não rimou. Mas aí Deus me deu sabedoria e graça pra fechar com chave de ouro, porque quando ele soltou o papel que eu fui perceber que era o último. Né, as considerações finais é o seguinte, a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, eu acredito que todas essas coisas que você testemunhou aí que eu fiz de errado, né, as drogas, o crime, as coisas erradas, achar que tinha liberdade para bater em mulher, essas coisas. Hoje eu trabalho em prol das mulheres, eu trabalho em prol das pessoas que estão aí nos vícios. O meu testemunho é para mostrar para você que tem solução sim, que você pode mudar sim, que você pode ser uma pessoa como eu. São 21 anos sem tocar em álcool, sem fumar cigarro, sem usar droga nenhuma, e 21 anos de felicidade plena. 27 anos procurando essa felicidade, 21 anos dentro dela. O Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o reino dos céus é maior do que a nossa vestimenta, é maior do que o nosso costume, é maior do que o nosso talento, é maior do que o nosso dom, né? Então,
esse poder que me alcançou o apresentador, alcançou a produção desse programa, é o mesmo Deus que está aí na sua casa, que está te alcançando também. Se você abrir o seu coração, se você se permitir, não assista só uma vez, assista 2, 3, 4, 5, indique para alguém, você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Se o poder de Deus se manifestar na sua vida como se manifestou na minha, com certeza você vai ser um daqueles que vai se tornar aí um agente de Cristo, né? Vai ser mais um a ser alistado nesse exército e vidas vão ser transformadas através da sua vida. Não pense que Deus não gosta de você, não pense que Deus se esqueceu de você e permitiu você passar por tudo isso. Tudo que eu passei durante 27 anos, eu entendo que era para que agora eu tivesse experiência e propriedade para falar, crendo que se Deus me libertou, me salvou, me purificou, Deus pode fazer isso também com você. Tá com vazio aí no coração? Tá com um buraco? Já fez tantas coisas e não conseguiu encontrar? Vou te dar a receita aqui só para nós. É Jesus. Cheio. É Jesus Cristo, amém? Fiquem na paz. Falou! Jesus é o caminho, a verdade, a força, a luz. É somente Ele quem tem o poder e conduz todos os seus filhos para a salvação, para a vida eterna. Salvação que só garantimos pelos nossos passos aqui na terra. Depois que morre não adianta se arrepender. Essa é a mais pura verdade, ou se comece a crer. Se não acredita, abra sua Bíblia em Lucas 16, no versículo 19 a 31, e leia a parábola que Cristo contou. Havia um homem cheio de chagas, chamado Lázaro, que era mendigo e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico vestia-se de púrpura e linho finíssimo, enquanto os cachorros lambiam as chagas do mendigo. Mas quando os dois morreram, veio a surpresa então. O rico foi pro Hades e o mendigo pro seio de Abraão. E o rico, vendo Lázaro, começou a clamar bem assim: Pai Abraão, por favor, tem misericórdia de mim. Leia a palavra inteira e tenha um minuto de reflexão e verá que eu falo é para o seu bem, irmão. Então, preste atenção, muita atenção, e tire a sua conclusão. Saia das trevas e venha para a luz. Vem conhecer o bom Jesus e deixa Ele mudar sua vida. Ele está à porta e quer entrar. Se você o aceitar, Ele vai cear com você e toda a sua família. Deixa Ele mudar. Saia das trevas e venha para a luz. Vem conhecer o bom Jesus e deixa Ele mudar sua vida. Ele está à porta e quer entrar. Se você o aceitar, Ele vai cear com você e toda a sua família. Aí, Playboy, te dou um toque, não seja Loki moro. Se for esperto, não despreze a palavra do Senhor. Controle a carne, controle a alma, para que o corpo sinta o poder de Deus e só faça a vontade do Espírito. A palavra que sair da boca de Deus não voltará vazia. O ciente fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para cá enviou. Clame ao Senhor, não te detenhas, levante sua voz, escute o que Deus te disser, pois Ele te falará de paz e te colocará por cabeça e não por cauda. Estará sempre por cima. Olha em Deuteronômio 28:13, vê, se confirma, Ele te dá autoridade. Está escrito na palavra que é viva e eficaz, autoridade para pisar em nome de Cristo na cabeça de Satanás. Não temas, não diga sou fraco, nem que não conseguirá, pois é pelas tuas fraquezas que Deus vai operar. Não terás fome nem sede, nem o sol te afligirá, porque se tu se compadecer, Deus te guiará. Ouvi-me voz e escutai povos de longe, pois o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Desde as entranhas já fazia menção do meu nome, para me pregar o evangelho e falar do poder do seu grande nome, pois Ele é o Deus de Isaac e Jacó, e Ele quer te fazer um grande homem. Há poder no sangue, há poder no nome, então tire a sua conclusão. Saia das trevas e venha para a luz. Vem conhecer o bom Jesus e deixa Ele mudar suas vidas.
Ele está à porta e quer entrar. Se você o aceitar, ele vai cear com você e toda a sua família. Deixa ele mudar. Saia das trevas e venha para a luz. Vem conhecer o bom Jesus e deixa ele mudar sua vida. Ele está à porta e quer entrar. Se você o aceitar, ele vai cear com você e toda a sua família. Não endureça o coração, deixa a palavra penetrar e tudo mais o Espírito Santo na sua vida fará. Busque a Deus enquanto é tempo, assim diz o meu Senhor, que rodeia a terra à procura de verdadeiros adoradores. De dia e de noite, ore sem cessar. Resistir ao diabo e ele com certeza de ti fugirá. Os jovens se cansarão, certamente cairão, mas os que esperam no Senhor suas forças renovarão. Com asas como a de águia no céu subirão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, pois o Senhor meu Deus te tomará pela tua mão direita e lhe dirá: não temas que eu irei te ajudar. Sei que você não acredita, playboy, mas estou sendo sincero, pois fui chamado para através da música pregar o evangelho. O diabo tá querendo dificultar todo o teu entendimento, pois o que ele mais quer é transformar sua vida em um tormento. Peça para Deus abrir seus olhos e o seu coração para que tu possa aceitar Jesus e garantir a salvação. Então, meu irmão, tome você mesmo hoje uma decisão e tire a sua conclusão. Saia das trevas e venha para a luz. Vem conhecer o bom Jesus e deixa ele mudar sua vida. Ele está à porta e quer entrar. Se você o aceitar, ele vai cear com você e toda a sua família. Deixa ele mudar. Saia das trevas e venha para a luz. Vem conhecer o bom Jesus e deixa ele mudar suas vidas. Ele está à porta e quer entrar. Se você o aceitar, ele vai cear com você e toda a sua família. Deixa ele mudar. Deixa Jesus entrar na sua casa agora. Deixa ele transformar a sua alma. Deixa ele transformar a sua vida. Deixa ele entrar e sentar na mesa com você, com a sua família. Você vai ver que a família vai ser estruturada. Você vai ver que a sua mente vai ser mudada. Você vai ver que essa felicidade, esse vazio, esse buraco que você procura está em Cristo Jesus. E no momento que você deixar ele entrar na sua casa, ele vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Amém?